Se você tem uma Bíblia aí perto de você, pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos com você para a gente meditar junto nessa palavra. O nosso tema hoje é identidade espiritual. Eu fiz uma live esses dias e aí no meio da live surgiu o assunto de identidade. E as pessoas vieram pedindo, né? Você podia fazer uma live disso e tal. Eu falei, quem sabe eu faço uma live sobre isso. Como isso tem tudo a ver com o nosso assunto dentro do Restaurando Vidas, dentro do grupo terapêutico familiar, no núcleo, eu resolvi falar isso para você hoje. Vamos abordar isso. Então, você já abriu aí sua Bíblia? Eu vou ler com você, ok? No versículo 7, começa assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Grava isso, ok? Deus é amor. Se você quiser até grifar na sua Bíblia, você pode. Pois deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como troca em nosso lugar pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. Vou explicar tudo isso para você. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele nós semelhantemente somos nesse mundo. Esse texto eu preciso que você grife aí, ressalte aí, especialmente essa parte B, porque ele diz assim como ele nós semelhantemente somos nesse mundo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu estou falando do 1 João 4, versículo 17 agora. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição. Esse texto é importante pelo que nós vamos trabalhar hoje. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quero parar aqui e quero meditar com você uma coisa. Vou repetir até porque quem estava participando da minha live, eu disse isso lá, então você vai relembrar. Quando Deus nos fez, ele fez um boneco de barro e ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida dele. Ele soprou em nós o que há nele. Naquele momento, nós passamos a ser imagem e semelhança de Deus. Passamos a ser criaturas, feituras de Deus. Quando nós, voluntariamente, usando o nosso livre-arbítrio,
entregamos a Ele a nossa vida e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que acontece é que nós passamos de criaturas e feituras de Deus a sermos filhos de Deus. Entende isso? Nós fomos criados por Deus e Deus é, que nós lemos aqui primeiro, amor. Deus é amor. A nossa essência é amor. O principal dele, a natureza, o caráter da natureza de Deus, ele implantou em nós. Então, Deus nos criou em amor, por amor, para amar. Isso é extraordinário, não é? Fala a verdade. Então, a essência do que ele plantou em nós é o amor. A essência do que ele plantou em nós não é o medo. O amor é herdado por Deus. O medo é aprendido. Nós aprendemos a sentir medo. E é do medo que nasce tudo que não provém de Deus em nós. Do amor, da parte da natureza de Deus em nós, que é amor, a nossa essência, a nossa identidade é pautada no amor. Gálatas, deixa eu ler com você, não precisa abrir, mas se você quiser anotar, Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: os ingredientes da natureza, da essência da humanidade provém do amor. São ele: alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, satisfação, compaixão, calma, inspiração, entusiasmo, esperança, expectativa e assim por diante. Tudo que é bom, que é nobre, tudo que nos torna completos, realizados nesse sentido de tudo que eu falei aqui, de tudo que eu citei aqui, vem e nasce do amor, da essência plantada dentro de nós. O contrário disso também é verdadeiro, mas não por essência, por aprendizado. Ao longo da nossa história de vida, nós aprendemos a sentir medo. E é disso que vem de fora e não do que vem de dentro, não vem do nosso eu perfeito, como diz a doutora Caroline Leaf, vem do externo, daquilo que afetou o nosso interno, mas não é naturalmente do nosso interno. Ela diz assim que cria-se uma zona do medo. Então, nesse momento em que a gente começa a olhar para o externo e aprender com o que está no externo, que não vem da nossa natureza, plantada em Deus em nós, da nossa essência espiritual, da nossa identidade espiritual, nós saímos da zona do medo, da zona do amor e criamos uma zona do medo. E é da zona do medo que começa a vir um estresse tóxico. Em resultado desse medo é que flui a ira, o ódio, a amargura, a fúria, a irritação, a falta de perdão, a grosseria, a preocupação, a autopiedade, a inveja, o ciúme, a obsessão, o sarcasmo. Entendendo que tudo que a gente pensa e nutre em pensamento vai crescer, nós abrimos mão desse momento da nossa identidade espiritual, que tem a ver com a nossa essência espiritual, e começamos a adotar uma nova identidade, que não tem nada a ver com a nossa essência. A identidade forjada em cima dessa zona de medo que nós criamos com os nossos aprendizados externos, que impactaram negativamente o nosso interno. Nós chegamos num ponto agora que o externo chegou ao caos. E o externo hoje, agora, está vivendo um caos. Se nós focarmos no externo e forjar a nossa identidade espiritual com as informações que nós temos, continuar alimentando isso, a nossa zona de medo vai crescer. E o que acontece? Qual é o problema disso? Que nós vamos nos distanciando cada vez mais da nossa essência, na identidade, da nossa zona do amor. O que acontece quando nós nos distanciamos da zona do amor? O medo domina,
Mas quando nós nos aproximamos do amor, da essência do amor, que é Deus, que plantou em nós a verdadeira identidade, nós trazemos de volta, nós puxamos, trazemos de novo à existência a raiz daquilo que foi plantada em nós, a nossa verdadeira identidade. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós focamos nele, quando nós olhamos para o alto, quando nós dirigimos os nossos pensamentos a ele, quando nós buscamos a essência dele, do que ele disse a nosso respeito, do que ele chamou à existência, ele nos disse, registrado em sua palavra, a palavra de Deus está registrada sobre quem nós somos de verdade. Mas nós estamos dando ouvido ao que nós sentimos que somos de verdade, ao que nós pensamos que somos de verdade, ao que o outro diz que nós somos de verdade. E nada disso é 100% verdadeiro. A única coisa 100% verdadeira é aquilo que o nosso Criador diz ao nosso respeito. Por quê? Porque nada como aquele que criou para entender melhor a obra da sua criação. É o que Deus diz a seu respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Quando você entra dentro disso e vai entender isso na essência, você começa a descobrir ou a redescobrir, trazer à tona a sua verdadeira identidade. Entende uma coisa? Quando a gente fala de identidade, é um assunto amplo, porque a gente pode falar de uma identidade moral, a gente pode falar de uma identidade sexual, a gente pode falar de uma identidade financeira e daí por diante. Mas é a nossa identidade espiritual que vai nortear todas as outras identidades. Quando você está bem firmado na sua identidade espiritual, o restante, as outras facetas desta identidade também vai sendo puxado dessa essência, daquilo que Deus diz a seu respeito quanto à sua identidade sexual, daquilo que Deus diz a seu respeito quanto à sua identidade financeira, daquilo que Deus diz a seu respeito. E aí você precisa, nesse momento, exercer a fé para chamar a existência, de fato, do mundo espiritual, daquilo que já foi estabelecido e está assumido pelo Senhor Jesus nas regiões celestiais a seu respeito para a terra, através da fé. Então, nesse momento, você precisa ignorar as circunstâncias, nesse momento, você precisa ignorar as suas sensações e você precisa se firmar naquilo que é a palavra de Deus, daquilo que você sabe que o seu Criador disse sobre você e você acredita piamente, de que isso é a verdade sobre você. Ainda que seus pais tenham te ensinado diferente. Ainda até que você tenha ensinado diferente para os seus filhos. Ainda que outras pessoas tenham dito diferente para você. O que fica é o que é eterno. E o que é eterno vem de Deus, porque Ele é eterno. E nós vamos viver toda a nossa eternidade ao lado dele, em nome de Jesus. Porque nós somos filhos dele. Filhos amados, sabe, da nossa identidade espiritual. Para mim, o que é mais lindo e mais importante é a identidade de ser filho de Deus. E como filho de Deus, nós temos acesso a uma infinidade de coisas que nós não fazemos ideia e por isso nós não recorremos. Sabe, existe hoje uma questão, por exemplo, quando a gente vai pensar no nosso mundo físico, a gente entende que como cidadãos civis, nós não desfrutamos de muitos dos recursos que são liberados para nós, que estão disponíveis a nós, porque não conhecemos. Sabia? Há muitos recursos, e aí eu te aconselho até a pesquisar nesse tempo que nós estamos vivendo, desafiador, de uma crise que está sendo instalada, há infinitos recursos para você passar por isso de uma melhor forma, que você tem direito como cidadão, mas se você desconhece, como que você vai poder acessar isso? É a mesma coisa na sua identidade de filho de Deus. Há uma infinidade de coisas disponíveis a você
que você precisa reconhecer para você recorrer a isso, ao mundo espiritual e tomar posse sobre a sua vida. A diferença, como civil e como mundo espiritual, é que aqui você precisa fazer pela fé. Você precisa crer que é seu. É a fé que vai mover o sobrenatural. A fé é a certeza absoluta que é seu, de quem você é. E você, ao acreditar, sem dúvida nenhuma, você começa a agir em função daquilo que você acredita. Nós assumimos uma postura diferente quando nós sabemos quem nós somos. Por exemplo, se você tem filho, né? E para quem tem filhos, quando o seu filho fala com você de uma forma desrespeitosa, você sabe que naquele momento você pode dizer: ei, eu sou a sua mãe e você precisa me respeitar. Eu sou o seu pai e eu mereço ser respeitado. Por que você fala isso com veemência? Se não fala, você precisa saber que isso é uma verdade sobre você. Você sabe que você é mãe, você sabe quem você é na vida daquela pessoa. Então você requer aquilo que é seu por direito. No mundo espiritual, quando você entende que você é filho de Deus, e você crê nisso, e você conhece os seus direitos como filho de Deus, não por ser merecedor, mas pela graça que te tornou merecedor. Por Jesus ter morrido na cruz, Ele pagou o preço para você. Agora você tem livre acesso. Ele te deu o direito. Entendi isso. Mas você precisa, antes de tudo, entender a sua identidade. Deixa eu ver aqui um minutinho do que vocês estão falando para mim. Amém. Isso mesmo, amém. Assim seja, assim seja. Quando você fala amém, é assim seja. Eu creio nisso, eu tomo posse disso. Faça mesmo dessa forma. Muito mais pessoas chegaram e eu não tinha visto. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vamos lá, deixa eu tomar uma água aqui para a gente continuar a nossa reflexão. Aproveita essa pausa que eu vou tomar água. Envia esse vídeo para várias pessoas que você acredita que vai ser abençoador, que precisa ouvir essa palavra de Deus, de chamar à existência aquilo que já é seu, mas que de repente foi sufocado pelo medo, por uma zona, por uma identidade que não é a sua, mas que de repente tem assumido o controle sobre você e camuflado a sua essência verdadeira, que é a essência do amor. Envie aí para outras pessoas, chame outras pessoas para estar conosco. Ele diz assim: dessa forma, no versículo 26, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Confiamos plenamente nesse amor. Se eu acredito que eu sou filho de Deus, se eu sei quem Ele é, que Ele é bom, que Ele cuida dos seus filhos, porque Ele diz na sua palavra, se você, cheio com as suas limitações, consegue dar coisas boas aos seus filhos, e eu que cuido da comida dos pássaros, eu que cuido da natureza, eu alimento todos os dias, eles estão aí lindos, se mostrando para vocês, cantando para vocês. Eu tive uma experiência muito linda no culto de terça-feira. Eu estava assistindo o culto online pela internet e tinha uns passarinhos. Como é que é o nome daquele passarinho? Calopsita. Numa gaiolazinha com três passarinhos ali dentro. 3 calopsitas ali dentro. E aí, quando começou o louvor, eles começaram a cantar, que aquilo parecia ensurdecedor. Quando acabava o louvor, a gente dava o comando para eles pararem, porque a gente queria ouvir a pregação, e no meio da pregação o pastor ia cantando o louvor. Aí ele cantava o louvor, quando a irmã começava a cantar o louvor, eles começavam de novo a adorar. Gente, aquilo me surpreendeu. Eu falei, eles estão adorando, porque quando para o louvor, eles param, quando começa o louvor, eles começam. E a palavra de Deus já nos dizia isso, que a natureza
glorifica e adora o nome do Senhor. Olha, eu me arrepio até agora de lembrar, eu me arrepiei na hora. Eles estão conectados no amor, a essência dele, e olha que Deus não soprou nele o fôlego de vida. Deus não plantou neles o que ele plantou em nós. Significa que se nós estivermos conectados nele, nada vai nos faltar. Ele não deixa faltar para esses que não têm a natureza, a essência dele, a vida dele como nós temos em nós. Foi por nós que Jesus morreu. Imagina isso, se Deus vai deixar faltar alguma coisa para os filhos dele. Lembra da história do filho pródigo que abandonou o pai, que quis pegar a sua herança e que foi embora e chegou lá, perdeu tudo e ele volta arrependido, pedindo ao pai assim: deixa eu ser seu servo, deixa eu ser empregado, porque eu sei que você trata até melhor os seus empregados do que como eu era tratado lá. E aí o pai fala: o quê? Eu tratar você como meu empregado? Você é meu filho, você decidiu ir embora, mas você continua tendo a marca de ser meu filho. Eu não vou te tratar menos do que isso. E o pai manda dar um banquete, ele dá uma festa, ele simplesmente declara um greve naquele dia, né? Greve não que fala, me ajuda aí. Você sabe o que eu estou querendo dizer? Todo mundo parou de trabalhar naquele dia. Um recesso, é isso mesmo, recesso. Vamos todos festejar. Vem comigo, nós vamos celebrar, porque o meu filho voltou. Essa identidade pode ter sido abandonada por nós em algum momento. A gente pode ter sido deixado de lado a nossa essência do amor e podemos ter entrado numa zona do medo que sufocou a nossa essência em Deus, mas Deus não esqueceu que somos filhos dele. Ele é pai, ele é bondoso, ele é amoroso e ele vai cuidar de nós melhor do que ele cuida dos pássaros lá fora. Melhor do que ele cuida da natureza, da criação dele. Ele cuida da criatura e ele cuida do filho. Você tem uma identidade e a sua identidade espiritual é ser filho de Deus. Filho de um Deus vivo que é dono do ouro, é dono da prata. E ele diz que nós somos semelhantes a ele nesse mundo. Sabe o que isso significa? Tudo que é dele é nosso. Mas você só consegue viver isso se você estiver plantado nele e estiver trazendo à tona quem você é. A palavra de Deus diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que você fica com medo disso? O justo é o filho de Deus. Você é justo, você é filho. Não tema, não tema. Chame a existência, traga à tona a sua identidade de quem você é. O verdadeiro amor, o amor de Deus plantado em você. Quando você começa a sentir, ele é mesmo, ele é meu pai, eu sou filho dele, ele me ama mais do que tudo nesse mundo. É assim que está escrito, porque Deus amou, ele deu o filho dele para morrer por você, que é filho. Ele deu. Eu espero que você esteja conseguindo compreender isso. Isso é muito forte para mim. Todas as vezes que eu ministro sobre o amor de Deus, que eu ministro sobre Jesus e sobre o que ele fez por nós, sobre essa essência divina, essa centelha divina injetada em nós, dentro de nós. Sabe, não é da vontade de Deus que a gente comece a viver como se não fôssemos filhos, querendo saber o que vamos fazer. Deus está no controle de tudo. Eu quero ler para você uma história. Uma história que está no livro Revendo as Bases, que é um dos livros que nós ministramos lá no Restaurando Vidas. É uma história, eu vou puxar para cá porque eu quero ler para você essa história.
porque eu não quero perder nenhum pedacinho. De repente, se eu te contar sem ler, eu vou perder algum pedaço importante e eu não quero isso. Quero que você pegue a íntegra disso. Deixa eu tomar uma água aqui que eu vou ler essa história toda para você. Diz assim, o nome da história é O Grito da Águia. Fica conectado comigo, presta atenção, não deixa nada te desfocar disso, porque fala de uma identidade, da nossa identidade. Mas a princípio ele conta uma história. Ele diz assim, essa história conta que um dia uma águia nasceu no ninho de uma galinha junto com seus pintinhos. Tinha um grupo, tinha vários ovos e vários ovos colocados pela galinha, mas ali no meio dos ovos tinha um ovo de uma águia. Está na página 69 do livro Restaurando Vidas. Se você quiser pegar para acompanhar, ok? Mas se você for sair agora, não vai não, fica aí e presta atenção. A não ser que você esteja com o livro aí, tá bom? Porque eu vou continuar lendo para você. E a galinha, sem perceber, chocou o ovo da águia junto com seus ovos. E assim nasceu a águia no meio dos pintinhos. O filhote de águia, no meio dos pintinhos, foi aprendendo a agir como eles. Os pintos ciscavam, comia lixo, felizes da vida. É daí que vem o ditado, feliz igual pinto no lixo. No entanto, a águia não estava feliz, porque é só pinto que fica feliz no lixo, a águia não. Na medida em que a águia crescia nesse ambiente, ficava cada vez mais infeliz, porque se sentia completamente inadequada. Ela realmente acreditava que era um pinto como os outros que estavam ali. E todas as características de águia ela tinha, mas elas eram reputadas porque ela tinha defeitos. Como assim, Betânia? Quando ela olhava para ela e via as suas características físicas diferentes dos pintinhos, ela olhava para aquilo e se sentia defeituosa. E por se sentir defeituosa, ela se sentia inadequada. Seus irmãozinhos galináceos não tinham as mesmas características. Por exemplo, ela ficou encorpada cedo e com uma plumagem forte, enquanto eles tinham aquelas penugens ralinhas muito diferentes dela. Apesar de ser muito bonita e se destacar entre eles, ela não achava assim. Ela não se achava bonita porque ela comparava o seu padrão de beleza com pintos e não com águias. Quantas vezes a gente fica se comparando, né? Comparando aquilo que é único em nós, que Deus fez em nós, que é lindo, e nós não vemos como lindo por conta de uma visão distorcida. Ela pensava consigo mesma que devia ser a vergonha da família dos galináceos. Uma aberração, porque ela em nada se parecia com eles e se achava muito desengonçada. Os pintos eram frágeis e passavam suas garrinhas na terra procurando algo para comer, quase que patinando sobre o lixo sem tirar nada de lá. Enquanto a jovem águia tinha garras fortes. Quando ela tentava fazer o mesmo movimento, ela rasgava com força a terra, jogando lixo para todo lado. Ela se sentia muito desajeitada. Quando ela ousava se espreguiçar, a asa era grande, ela jogava galinhas, pintinho, franguinho para todos os lados. Ela tinha um bico afiado e ela cortava a minhoca pelo meio. Quando o pintinho enfiava o bico e puxava, pinçava a minhoquinha para poder comer. Dessa forma, seus irmãos a rejeitavam e faziam brincadeiras por ela ser desengonçada. Quando ela se espreguiçava, como eu disse, era um desastre total. Estou pulando uma parte para a gente otimizar o tempo. Os dias foram passando, a pequena águia foi crescendo e se sentindo cada vez mais feia e perdida, enquanto seus irmãos estavam felizes no lixo. A cada dia ela se parecia mais com uma águia e menos com um frango. Quando os franguinhos estavam de costas, a mãe gritava, todos iam correndo. A mãe entendia, os filhotinhos entendiam a mãe. E ela, para dar comida,
Só que ela não entendia aquele grito. E quando ela percebia, todo mundo já tinha corrido e já tinha comido toda a comida. Um dia, a jovem águia estava no meio do quintal, já com suas asas formadas e com sua envergadura pronta. O céu estava limpo, azul, um dia claro de sol. E no auge de sua depressão, ela ousou fazer uma coisa que os pintos não fazem. Ela olhou para cima. Ao fazer isso, percebeu que tinha uma visão poderosa. Conseguiu ver muito de longe, lá no alto. Foi quando ela viu uma grande ave voando de um jeito imponente, cheio de orgulho por ser quem era, uma linda e enorme águia. Quando viu aquela águia voando, seu coraçãozinho começou a bater forte e se encher com aquela imagem. De repente, aquela águia lá no alto, voando, soltou um grito forte, estridente e poderoso, fazendo estremecer todas as aves do quintal, que por instinto perceberam o perigo, porque, afinal de contas, petisco de águia é pinto. Quando a jovem águia ouviu aquele grito poderoso, ela se arrepiou toda, porque aquele grito tinha tudo a ver com ela. A sensação provocada pelo grito daquela águia adulta fez com que se olhasse e, por instinto, esticasse as suas asas, observando o tamanho delas. Alguma coisa dentro de si fez com que respondesse aquele grito. E, sem saber como e porquê, começou a impulsionar as suas asas. Mesmo sem entender bem o que estava fazendo, deu uma corridinha com as asas abertas, bateu as asas e, de repente, num impulso, percebeu que seus pés não tocavam mais o chão. Lentamente foi se afastando do quintal, sentindo o vento batendo em suas penas. Foi quando finalmente entendeu que estava voando. Os frangos ficaram pequenininhos lá embaixo, atônitos, sem entender o que estava acontecendo. O grito da águia despertou dentro dela, chamando à existência a sua verdadeira identidade. A partir desse instante, descobriu que era águia, então voou e nunca mais voltou para o lixo. Você é águia. Você foi feita para voar nas alturas. Você não é pinto, você não é frango, você não é galinha, que foi feito para olhar para o chão, ficar cavando as coisas em busca de alimento. Olha para o alto. Sua visão não vem de você. Sua visão vai vir ao encontro do seu Pai. Reconheça dele o grito. Escute o que ele está te chamando e dizendo quem você é. Chame a sua existência, a sua real essência à tona. E aí, eu quero lembrar você quem você é. Você é sal. Você é luz. Você é luz nesse mundo. Você é sal da terra. Jesus fala isso no Sermão do Monte. O sermão mais longo de Jesus está em Mateus capítulo 5, vai até o capítulo 7. Ele começa o sermão falando das bem-aventuranças. O que são bem-aventuranças? São felizes são vocês que... E ele fala sobre nove bem-aventuranças. 9, e depois ele dá sequência trazendo um princípio para você e para mim. Ele diz, você é luz, você é sal, e se o sal não salgar, quem vai salgar? É isso que quer dizer. Ele não está dizendo que você tem que ser sal, você tem que ser luz. Não, ele está dizendo você é. Eu já plantei isso em você. Está lá na sua essência, o amor que eu implantei em você, o amor que eu te fiz, que eu soprei nas suas narinas. Você é semelhante a mim. Neste mundo, você é. Mas, Betânia, eu não sinto que eu sou. Eu não sinto que eu estou sendo.
porque você saiu da zona do amor e entrou na zona do medo que não foi planejado por Deus, não foi implantado em você por Deus. Isso foi aprendido, e tudo que é aprendido pode ser reaprendido, mas a essência permanece, porque é a essência que te mantém vivo. Eu quero trazer para você agora a sua identidade. E eu quero trabalhar com você essa identidade. As declarações dessa identidade também está em um livro ela está na Palavra de Deus. Na verdade, ela foi retirada da Palavra de Deus e colocada em um dos livros que nós estudamos também no Núcleo Terapêutico Familiar, no Restaurando Vidas, que é o Aprofundando a Restauração Emocional. E ele fica no apêndice. Quem tem esse livro, você pode pegar essas declarações, porque eu vou te passar uma tarefinha, todos vocês que estão aqui, de você declarar isso todos os dias. Betânia, mas por que eu preciso, pastora, declarar isso todos os dias? Porque quando você declara, você está tirando isso que estava escondido lá dentro e você está trazendo para fora. Quando você chama mesmo a sua existência para fora, a sua identidade para fora, você vai se afastando da zona do medo, que não foi implantada por Deus em você, e vai se aproximando da zona do amor, que é a sua verdadeira identidade, ok? Então, eu vou ler profetizando sobre a sua vida, e você vai dizendo amém, ok? Só que nós vamos postar depois nas redes sociais para você todas essas declarações com as referências bíblicas. Aqui eu não vou falar as referências bíblicas, mas nós vamos postar lá no Instagram que você está agora, da IEBL, todas as declarações com referências, para você ir lá na sua Bíblia depois e grifar. Entende? Para você copiar, colocar num papel na parede pela sua casa, para você ir declarando isso durante o dia, para você chamar seus filhos e ensiná-los quem eles são, profetizando isso, declarando essa palavra sobre a vida dele, do seu esposo, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, ajudando a essas pessoas e a você mesmo trazer para fora a essência de Deus, que vai lançar fora todo o medo, porque a essência dele é amor. Vamos lá então? Vou tomar mais água. Vou te explicar como vai funcionar. Aqui diz assim: eu não sou o grande eu sou, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Como eu vou converter isso para falar para você? Eu vou te dizer: você não é o grande eu sou, mas pela graça de Deus você é quem é. E você vai dizer amém. Ok? Posso continuar? Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é um filho de Deus. Você é parte da verdadeira videira. Você é um canal de Cristo. Você é amigo de Deus. Você é escolhido e nomeado por Cristo para dar os seus frutos. Você é um servo da justiça. Você é um servo de Deus. Você é um filho de Deus. Deus é seu pai espiritual. Você é co-herdeiro com Cristo, partilhando da sua herança. Sabe o que isso significa? Que a herança de Jesus é sua herança. Você é um templo, uma habitação de Deus. O Espírito e a vida de Deus mora em você. Você está unido ao Senhor em um só Espírito com Ele. Você é membro do corpo de Cristo. Você é nova criatura. Você foi reconciliado com Deus. Você é um ministro da reconciliação. Você é filho de Deus, com toda a família de Deus. Você é um herdeiro de Deus, visto que você é um filho de Deus. Você é um santo. Você é feitura de Deus, a obra das mãos dele, nascido de novo em Cristo para fazer a obra dele. Você é um prisioneiro de Cristo. Você é justo e santo. A palavra de Deus diz isso a seu respeito e você é aquilo que a Bíblia diz que você é.
Você é um cidadão dos céus, assentado agora mesmo nas regiões celestiais com Ele. Você é escondido e você está escondido com Cristo em Deus. Você é um filho da luz e não das trevas. Você é um participante da vocação celestial. Você é um participante de Cristo. Você participa da vida de Cristo. Você é pedra viva de Deus. Eu não sei você, mas eu me emociono quando eu leio isso. Porque eu estou falando para você, mas eu tô dizendo para mim também. Entende? Você é pedra viva de Deus. Você foi edificado com Cristo. Você é casa espiritual. Você é membro da geração escolhida, do sacerdócio real, da nação santa, do povo que é possessão do próprio Deus. Você é um estrangeiro nesse mundo e você está aqui temporariamente. Para de se assolar com as coisas desse mundo, você não é daqui. Nada disso aqui é eterno. Nós somos eternos e vamos viver na eternidade com Deus. Você é inimigo do diabo. Você é filho de Deus e você se parecerá com Cristo quando Ele voltar. Você é nascido de Deus e o maligno, o diabo, não pode te tocar. Visto que você está em Cristo, pela graça de Deus, você foi justificado, totalmente perdoado e feito justo. Você morreu com Cristo para o pecado. O pecado não mais exerce autoridade sobre a sua vida. Você está livre da condenação eternamente. Você foi colocado em Cristo pela mão de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus na sua vida para que você possa conhecer as coisas que grandiosamente foram dadas por Deus a você. Você tem a mente de Cristo. Você foi comprado por um preço, pago por um preço de sangue. Você não se pertence mais, você pertence a Deus. Você foi estabelecido, ungido, selado por Deus em Cristo e recebeu o Espírito Santo como sinal da grande herança vindoura. Visto que você morreu para o mundo, você não vive mais em você. É Cristo que vive em você. Você foi feito justo nele. Você foi criado com Cristo. Você foi abençoado por todas e com todas as sortes de bênçãos espirituais. Querido, isso tudo já está disponível a você. Mas você só vai viver isso na essência, na prática disso, se você tomar posse. Se você entender e assumir uma postura de filho, de acessar isso no mundo espiritual. Você foi escolhido, esse é o texto que eu amo muito. Você foi escolhido com Cristo antes da fundação do mundo para ser santo. Você não tem mais culpa de nada diante de Deus. Olha isso, gente. Você foi predestinado, predeterminado por Deus para ser adotado como filho de Deus. Quando você o aceitou, Ele tomou você por adoção para ser filho dele. Você foi redimido e perdoado e recebeu a graça abundante de Deus. Eu estou terminando. Fica comigo. Você foi feito junto com Cristo. Você ressuscitou e assentou com Cristo no céu. Quando Jesus ressuscitou, Ele estava ressuscitando você também. Você foi liberto do domínio de Satanás e transferido para o reino de Cristo. Você foi redimido e perdoado com todos os seus pecados. O seu débito foi cancelado. Cristo vive em você. Você foi feito completo. Você recebeu o poder, um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de autodisciplina. Quando Deus plantou em você o espírito dele, você recebeu espírito de poder, espírito de amor e espírito de autodisciplina. Então não se deixe enganar.
Não se deixe enganar que você não tem autodisciplina, que você não sente amor, que você não tem poder. Deus plantou isso em você. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que o nosso tempo está acabando, né? E eu quero orar pela sua vida. Essa é a sua identidade espiritual. E você pode vivê-la e viver o sobrenatural em meio ao caos. Isso é o que Deus tem para você. Sobrenaturalidade, provisão, paz que excede a todo entendimento, está firmado no amor. Quando você traz a sua essência, a essência da sua identidade espiritual, quem Deus é, a paz entra no seu coração e na sua casa. Quando o medo entra, você se afastou disso. Quando você se afasta disso, o medo entra. Quando o medo entra, ele rouba a sua paz. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Onde você está, estenda a sua mão. Senhor, eu oro pelos teus filhos. E eu oro, Senhor, chamando a existência, a verdadeira identidade deles. A identidade espiritual. Senhor, eles foram feitos em Ti, em amor, por amor, para amar. Para não temer. Para ser firmado no Teu amor e bondade, crendo que o Senhor que ama suprirá todas as necessidades. Porque o Senhor é um Pai de amor. Descansa, Senhor. Ajude os seus filhos a descansar em Ti, crendo quem são em Cristo Jesus. Trazendo, se aproximando da palavra de vida, de amor e de esperança. Porque no final de tudo fica o amor, a fé e a esperança. Porém, o maior de todos eles é o amor. Traz à tona, Senhor, em cada coração, o verdadeiro amor que lança fora todo medo. A identidade espiritual que pauta a verdadeira identidade completa em Cristo Jesus. Que a paz que excede a todo entendimento, Senhor, alcance cada coração. Eu ministro paz sobre a sua casa. Eu ministro paz sobre a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. E nós estaremos juntos quinta-feira que vem. Deus te abençoe. Beijo no coração. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Ame dessa forma, também é amar. Beijo.